Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Passe já com todos, amém? Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero compartilhar com você hoje um texto que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47. E antes de nós lermos o texto, eu quero te convidar a fazer uma reflexão e você comece durante a mensagem, você vai refletindo aí no seu lugar, no seu íntimo, sobre: é possível viver uma vida com Jesus sem propósito? É possível ser encontrado por Jesus, impactado por Jesus, sem um propósito? Só para levarmos uma vida, vivermos de qualquer jeito? Será que é isso que o Senhor espera de nós? O que o Senhor espera de nós? Se você achou o texto, diga amém. Glória a Deus. A minha versão é a NVI. Nós vamos ler o capítulo 47, do verso 7 ao verso 12. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste, e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada, curada. Verso 9. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia, cura a água salgada. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Verso 10. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Verso 12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Novamente, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas servirão de remédio. Irmãos, nesse contexto aqui, o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Eles estavam longe de Jerusalém, eles estavam longe do templo e eles estavam sem esperança. É nesse cenário que o capítulo 47 de Ezequiel é escrito. E ele vai falar no literal da restauração da nação de Israel. Ou seja, trazendo uma esperança para o povo. Olha, existe esperança para nós, o Senhor vai restaurar aquilo que está destruído. Nós não lemos o texto todo, mas o profeta começa dizendo que ele está tendo uma visão. E nessa visão ele é levado por um anjo na entrada de um templo, do templo. E ali existe um rio que desce do trono. Um rio que flui da entrada do trono. E à medida que ele vai avançando para dentro dessas águas, ele percebe que a profundidade vai aumentando gradativamente, ao ponto que ele não consegue mais atravessar andando. Ele precisa atravessar nado, porque já não dá mais pé para ele ali. Então ele é levado de volta à margem e começa a enxergar as árvores frutíferas.
tudo ali que foi transformado, tudo que foi feito. E aí nós chegamos ao trecho que nós lemos. E quando nós lemos o texto, a gente percebe que ele começa a citar esse caminho percorrido pelo rio. E à medida que esse rio ele vai avançando, acontecem uma série de transformações. E a primeira transformação que eu quero chamar a atenção junto com vocês, acontece no mar. Numa água aqui extremamente salgada. E nós sabemos que a água do mar é extremamente salgada, que a gente não pode nem beber. Estudos apontam, mostram que a quantidade de sal que existe na água é 4 vezes maior do que a quantidade de sal que existe no nosso sangue. Ou seja, se a gente bebe dessa água, a gente vai ter uma desidratação terrível. Ou seja, aconselho, não bebam a água do mar. Irmãos, nós somos como essa água salgada. Como assim? Eu vou explicar. Antes de nós conhecermos Jesus, todo homem, toda mulher, antes de conhecer Jesus, é como essa água salgada. Pode até ser que fisicamente a gente esteja respirando, mas a nossa alma, aqui dentro, não existe vida. Porque nós ainda não tivemos um encontro com aquele que é o fôlego da vida, que sopra fôlego de vida sobre nós. Todos nós somos assim, antes de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Nós não tínhamos condições de nos mudar. Nós não tínhamos condições de olhar para nós e falar assim, olha, eu sou mau e agora eu estou mudando. Não quero mais ser assim. Não tem como. Nós somos incapazes de fazer isso por nós mesmos. Assim como aquela água salgada também não podia se tornar água doce, água potável, água própria para beber. Ah, mas o texto diz, irmãos, que quando o rio que vem do trono chega nessa água do mar, toda a água é transformada. Essa água é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela faz com que a água salgada e insalubre, que pode causar uma desidratação, não tem peixe ali, não tem nada ali. Ah, mas essa água é poderosa e ela transforma em água boa. Da mesma forma, o Senhor faz com a gente. Da mesma forma. Assim como aquela água do trono transformou aquela água salgada, o Senhor, quando encontra a mim e a você, no nosso estado ali, ruim, todos nós sabemos a nossa capacidade para o mal, né? Nós sabemos quem nós somos, de verdade, sem o Senhor. Mas quando o Senhor nos encontra assim, Ele nos transforma. Ele muda tudo. Ele muda as coisas de lugar. Ele transforma a mim e a você. E o texto continua dizendo que por onde o rio passa, existe vida. Ali vai surgir todo tipo de animais, de peixes, árvores frutíferas vão crescer nas margens do rio. É tão poderoso que até quem está em volta muda também. Árvores frutíferas crescem nas margens. Escute, irmãos, onde há a presença do Senhor, tudo muda. Não tem como a presença do Senhor chegar num lugar e permanecer do mesmo jeito. A palavra do Senhor diz que as trevas, elas estão ali, mas elas não podem permanecer. Quando a luz chega, tudo é transformado. Ela acaba com a escuridão. O Senhor muda todas as coisas. E onde havia tristeza, agora há alegria. Onde existia desânimo, agora existe ânimo. Onde existia prisão, medo,
passa a ter segurança, confiança, onde havia morte, um cenário de morte, talvez havia sido decretado. O Senhor decreta vida. Porque é isso que Ele faz. Ele transforma tudo. Transforma morte em vida. Mas em meio a tanta transformação, o rio, o mar sendo transformado, as margens sendo transformadas, algo me chamou a atenção. Existe uma exceção no texto. Se nós formos olhar no verso 11, o texto diz que os charcos e os pântanos não serão curados, serão deixados para sal. A água salgada muda. Onde não tinha vida, tinha morte, agora tem vida. Mas os charcos e os pântanos não serão curados. Os pântanos e os charcos eram áreas alagadas, água barrenta, que não faz parte do fluxo do rio. É uma área isolada. Ali tem água parada, tem sujeira muitas vezes, mas o texto diz que não serão curadas. Nada vai mudar ali. Mas não é por incapacidade do rio, porque nós lemos aqui que por onde o rio passar, haverá vida. Mas na verdade é pelo isolamento dessa água que impede que ela tenha acesso à transformação. Muitas vezes, irmãos, o coração endurecido, a gente voltado para as nossas próprias vontades, para os nossos próprios desejos, nós sabemos que estão à nossa disposição todos os dias. O prazer em estar na lama, sabe, ali, preso no pecado, naquilo que a nossa carne gosta. Muitas vezes essas ofertas do mundo podem nos impedir de viver a transformação que o Senhor quer para nós, que o Senhor tem para nós, e os frutos que o fruto que a presença do Senhor vai gerar. A diferença entre o rio e o pântano não está na quantidade de água, mas está na fonte. Porque enquanto um se alimenta do rio que desce do trono da vida, o outro se alimenta de si mesmo, dos seus próprios desejos. Mas para nós, para todos aqueles cuja fonte é esse rio, é o Senhor que nos chamou, que nos encontrou lá do jeito que a gente estava, que mudou a nossa vida, que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. A pergunta é: e agora? Qual o propósito? É possível viver uma vida com Cristo sem propósito? O Senhor fez tudo, entregou seu Filho, que morreu no nosso lugar, levou sobre si todo o nosso pecado, por suas pisaduras nós fomos sarados. Mas e agora? O que o Senhor espera de nós? E o texto vai responder no verso 12. Ele diz: árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas servirão de remédio. Nós somos como essas árvores frutíferas que crescem às margens do rio. O Senhor nos encontrou, transformou a nossa vida e gera em nós. E só podemos fazer alguma coisa, só pode ser gerado, porque a água vinda do santuário chega a nós e vai ser gerado naturalmente. Irmãos, o que eu quero destacar é que a nossa vida, o nosso encontro com Jesus não deve ser para que a gente viva
uma vida de egoísmo, só para nós, só para a nossa casa, só para a nossa família. Mas o nosso encontro com Jesus, ele serve de alimento e de remédio para aqueles que estão à nossa volta, para essa sociedade, para onde você está inserido, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, aonde quer que você ande. O alimento é a própria palavra que está em nós. E nós vamos manifestar isso não só com os nossos lábios. Muitas vezes nem vai ser, mas são com as nossas atitudes, com aquilo que a gente carrega. E o remédio, as nossas folhas, são as nossas feridas que foram saradas. Então agora não é mais ferida, agora é cicatriz. Porque daí quando você olha, você lembra, olha, isso aconteceu comigo, mas olha de onde o Senhor me tirou. E aí vão aparecer pessoas no seu caminho que passaram pela mesma coisa que você, pela mesma situação que você, pela mesma situação que nós. E aí você vai dizer, olha, eu conheço alguém, porque eu já estive nesse mesmo lugar. E ele me sarou, ele me curou, e ele me transformou. Irmãos, que a partir de hoje, tendo consciência da vida que ele gerou em nós, nós possamos sair daqui com essa convicção de que nós somos instrumentos na vida das outras pessoas, na sociedade. Ah, mas o mundo está um caos, está tudo ruim, mas nós somos aqueles embaixadores de Cristo, que representam o Senhor, que tem dentro de si esse rio que flui do altar, para mudar qualquer situação. Porque não é sobre nós, não é sobre o quanto nós somos bons e a nossa capacidade, mas é sobre Ele. E se nós estamos nele e Ele em nós, vai acontecer. É natural, a gente não precisa forçar não. Vai acontecer. Em nome de Jesus, que nós sejamos essas árvores frutíferas, que desejam, que anseiam que outras pessoas vivam aquilo que nós estamos vivendo. Pode parecer um exemplo bobo, mas sabe quando você assiste um filme, uma série, você gosta tanto. Você fala assim, não, irmão, você tem que assistir. Você tem que ver. Quando você come uma comida gostosa, você fala, você tem que experimentar. É claro que é muito longe comparar o Senhor com isso. Mas eu estou dando um exemplo simples de que, irmãos, nós experimentamos o mais maravilhoso que existe, que é o Senhor. Não pode ficar em nós. Então que nós saiamos daqui hoje com essa convicção, porque é isso que o Senhor espera de nós. Que Deus te abençoe.